Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar de biocombustível, mais precisamente sobre produção de etanol. Vou falar do mercado da carne suína e também do aumento de consumo. Vamos comentar da abertura de novos frigoríficos brasileiros para exportar para a China. Vamos dar um giro pelo mercado de produção e liberação de carne produzida em laboratório. E você vai ver que os auditores fiscais vão continuar a greve até o dia 26 desse mês. E eu vou conversar com Adriana Santos, ela é mestre em desenvolvimento humano, consteladora e terapêutica holística. Nós vamos falar sobre sentido na vida. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da carne suína. Com a recente desvalorização da carne, a proteína tem ganhado espaço no mercado, ao se tornar mais competitiva em relação às concorrentes, como carne bovina e carne de frango. E de acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a diminuição nos preços da carcaça especial suína é resultado de 4 meses consecutivos de alta, impulsionados pela demanda enfraquecida, característica do início do ano. A análise aponta que o enfraquecimento da demanda está relacionado às despesas extras que a população costuma enfrentar no início do ano. E nesse período as pessoas tendem a controlar os gastos, o que impacta diretamente no consumo da carne suína. Além disso, a oferta elevada principalmente por parte dos agentes do sul do país, considerado o maior polo produtor, tem contribuído para a competitividade da carne suína no mercado. Frigoríficos locais lá na região sul do Brasil têm disponibilizado a carne suína a preços mais competitivos, intensificando a concorrência no setor. A dinâmica atual no mercado de carnes reflete a complexidade dos fatores que influenciam os preços e a competitividade entre diferentes tipos de proteína animal. Acompanhando essas oscilações, os consumidores têm a oportunidade de explorar opções mais acessíveis, enquanto os produtores buscam estratégias para se manterem competitivos em meio ao cenário econômico dinâmico. Enquanto isso, as cotações da proteína de frango também apresentam queda, embora em menor intensidade se comparadas à carne suína. Já a carne bovina registra leves altas, conforme dados observados no mercado atacadista da Grande São Paulo. E agora vamos falar da abertura de novos frigoríficos brasileiros para exportar para a China. A informação consta no Boletim de Conjuntura Agropecuária, referente à semana do dia 4 a 11 de janeiro deste ano, e esse boletim é preparado pelo Departamento de Economia Rural, que é o DERAL, da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, lá do Paraná, a SEAB. O principal importador de produtos paranaenses, a China, anunciou recentemente a inspeção de mais 28 frigoríficos brasileiros, visando a possível autorização para exportar para o país asiático. E nessa lista, 5 frigoríficos do Paraná foram incluídos. Todos os frigoríficos paranaenses mencionados são abatedouros de aves, a saber, Frangos Pioneiro Indústria e Comércio, Ave Norte Avícola Cianorte, Plusval Agro Avícola Limitada, Cotriguaçu Cooperativa Central e também a Seara Alimentos. O Paraná, ele é líder na produção de frangos aqui no Brasil, com exportações totalizando 3,6 bilhões de dólares nessa cadeia
no ano passado. Segundo a análise do DERAL, para este ano, 2024, a recuperação econômica da China destaca-se como principal variável nas previsões de preços e exportações de carne brasileira. O governo chinês comprometeu-se recentemente a intensificar políticas para acelerar recuperação e fornecer suporte aos setores mais impactados. Além disso, a produção de carne suína na China, que atingiu recordes no ano passado, pode diminuir agora neste ano devido à demanda decepcionante, o que poderia impulsionar as importações de produtos brasileiros. E agora vamos dar um giro pelo mercado da carne suína, que cresce no mercado consumidor aqui no Brasil. Com a recente desvalorização da carne suína, a proteína tem ganhado espaço no mercado ao se tornar mais competitiva em relação às concorrentes, como, por exemplo, a carne bovina e também a carne de frango. E de acordo com pesquisadores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a diminuição nos preços da carcaça especial suína é resultado de 4 meses consecutivos de alta, impulsionados pela demanda enfraquecida, característica do início do ano. A análise aponta que o enfraquecimento da demanda está relacionado às despesas extras que a população costuma ter no início do ano. E neste período, as pessoas tendem a controlar o que impacta diretamente no consumo da carne suína. Além disso, a elevada oferta, principalmente por parte dos agentes do sul do país, considerando o maior polo produtor, tem contribuído para essa competitividade no mercado. Frigoríficos locais no sul do país têm disponibilizado a carne suína a preços mais competitivos, intensificando a concorrência no setor. Enquanto isso, as cotações da proteína de frango também apresentam queda, embora em menor intensidade quando comparada à carne suína. Já a carne bovina, ela registra leves altas conforme dados observados no mercado atacadista lá de São Paulo. E essa dinâmica atual no mercado de carnes reflete a complexidade dos fatores que influenciam os preços e a competitividade entre as diferentes proteínas animais. Acompanhando essas oscilações, os consumidores têm oportunidade de explorar opções mais acessíveis, enquanto buscam estratégias para se manterem competitivos em meio a esse cenário econômico. E agora vamos comentar da desoneração da folha de pagamento. Após reuniões e mais reuniões com o ministro Fernando Haddad sobre desoneração da folha de pagamento, o presidente do Brasil deu um puxão de orelha nos setores que têm acesso ao benefício. E isso aconteceu num evento lá em Recife, onde o presidente da República disse que os empresários não garantem estabilidade para os trabalhadores e também não oferecem contrapartidas. Esse país não pode ficar subordinado à pequenez de algumas pessoas que agora estão brigando para que a gente faça desoneração das horas extras, da folha de salário, deixar de pagar imposto na folha de salário. Por acaso, os empresários que fazem essa proposta estão fazendo nós uma contrapartida? As falas do presidente da República acontecem em um momento de tensão com o Congresso Nacional, que não gostou da medida provisória apresentada em meio ao recesso parlamentar e que anula uma decisão votada em plenário. Os parlamentares optaram por manter a desoneração até 2027, enquanto o Ministério da Fazenda pede uma retomada gradual dos impostos. O governo já tem prontas, pelo menos, 2 ações que podem ser protocoladas junto ao Supremo Tribunal Federal e também está sendo discutido reverter
a isenção de compras de até $50 em compras internacionais, como nos e-commerces da AliExpress, Shopee e Shein, para bancar o rombo fiscal. O presidente da República, ele quer emplacar o seu ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, na mineradora Vale. Pelo menos foi o que ele disse agora nessa semana. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu as qualificações de Mantega para ocupar um cargo naquela empresa. E agora vamos comentar sobre produção e liberação de carne produzida em laboratório. A comercialização para consumo da carne bovina cultivada em laboratório foi aprovada agora pelo governo, sabe de onde? Israel. Esta é a primeira liberação de venda para produto no mundo. A carne desenvolvida pela Aleph Farms, uma startup israelense, ela utiliza células de vacas para imprimir o produto, o qual é composto de óvulos fertilizados de uma vaca da raça Angus. E essa vaca ela é considerada premium, como uma matriz de proteína vegetal feita de soja e trigo. Segundo a empresa, os preços serão semelhantes aos da carne bovina premium convencional. O primeiro lançamento será o Petit Steak, um bife cultivado com células de animais Angus Premium. Atualmente, a Aleph Farms já tem acordo com a BRF brasileira para distribuir a carne bovina do laboratório no Brasil e também solicitou autorização para venda em Singapura, Suíça, Reino Unido e nos Estados Unidos. No momento, os Estados Unidos e Singapura já liberaram a comercialização da carne cultivada, porém, agora a origem é carne de frango. E agora vamos comentar sobre biocombustível, mais precisamente sobre produção de etanol. Em setembro do ano passado, o presidente do Brasil aprovou o projeto de lei do combustível. E um de seus principais objetivos é a elevação da mistura de etanol na gasolina para 30% até 2030. A ideia do governo federal é avançar na transição energética, uma das principais pautas defendidas pelo presidente da República e neste que é o seu terceiro mandato como chefe do Executivo. A proposta também institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, o PROBIACV, que obriga os operadores aéreos a reduzir as emissões de dióxido de carbono entre 1% a partir de 2027, alcançando uma redução de 10% em 2037. O texto também cria o Programa Nacional do Diesel Verde, que integra o esforço para a transição energética e para a redução da dependência externa de diesel derivado de petróleo por meio de incorporação gradativa do diesel verde à matriz de combustíveis do país. E depois do intervalo, você vai ver que os auditores fiscais vão continuar a greve até o dia 26 deste mês. E eu vou conversar com Adriana Santos, mestre em desenvolvimento humano, consteladora e terapeuta holística. E nós vamos falar sobre o sentido da vida. Nós voltamos já, é um minuto só. Fique bem informado, se liga no Jornal do Meio-Dia e nesta quarta nós vamos mostrar. Polícia Militar fecha clínica de recuperação de usuários de drogas no residencial Eldorado Parque 2, em Caldas Novas, após pedido de socorro de um interno de nacionalidade inglesa. Ele estava sendo mantido em cárcere privado. Eu, Luciana Finhold, e toda a nossa equipe de jornalismo contamos com a sua audiência. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade.
E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. A folia mais esperada da cidade está de volta, ainda melhor. Bloquinho do Madá, com Sérgio Lorosa, Mateuzinho Não existem mais palavras. e outras grandes atrações. Sábado, dia 3, no Madalena Gastrobar. A 99,5 FM sorteia convites Open Bar e Open Food para você curtir a melhor balada do Carnaval. Bloquinho do Madá. Sábado, dia 3, no Madalena Gastrobar. Com promoção exclusiva da TV Serra Dourada e 99,5 FM. O sucesso de um evento depende, em boa parte, do local onde ele é realizado. Por isso, ao planejar e preparar o seu evento, seja ele de que natureza for, você precisa conhecer o Teatro João Alves de Queiroz. Um espaço ímpar, na medida da sua necessidade. O Teatro João Alves de Queiroz é equipado e preparado para oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, com recursos disponíveis sem custo adicional, com a qualidade que você precisa. Faça-nos uma visita ou agende o seu evento. 32 35 20 28. Teatro João Alves de Queiroz. O sucesso do seu evento começa aqui. Rua 14, Jardim Goiás. Nós vamos invadir amanhã mesmo o Enterprise. Vocês vêm com a gente? É claro que não. Melhor é só vocês dois já estão acostumados com esse tipo de serviço. Não perca os últimos capítulos de Cúmplices de um Resgate. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar sobre os auditores fiscais que vão continuar a greve até agora, dia 26 desse mês. Os auditores fiscais da Receita Federal não realizarão o desembaraço, ou melhor, não estão realizando o desembaraço de cargas agora nesta semana, de que vai de 22 a 26 de janeiro, nos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, e também no Porto de Santos, lá no estado de São Paulo. Bom, na alfândega de Salvador, Bahia, a paralisação vale desde o dia 23, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Sindifisco Nacional. Durante o período, haverá nos locais somente liberações de cargas perecíveis, vivas, perigosas, medicamentos e alimentos. Para o Sindifisco Nacional, toda greve, infelizmente, produz externalidades negativas e procura-se reduzi-las, priorizando os serviços essenciais. Produtos perecíveis, medicamentos e alimentos não serão prejudicados. Por outro lado, é importante lembrar que há uma lei pendente de implementação há 7 anos e os auditores fiscais não poderiam continuar esperando a sua aplicação indefinidamente. Na pauta, grevistas apontam que a categoria considera haver baixo orçamento reservado para o órgão. Outro ponto de reivindicação é o cumprimento integral do plano de aplicação do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, o Fundaf, para 2024, aprovado pela Portaria 727/2023. E agora eu vou conversar com Adriana Santos. Adriana é mestre em desenvolvimento humano, consteladora e terapeuta holística. E nós vamos falar sobre o sentido da vida. E, de repente, você acorda e tem um dia de realização. Adriana Santos, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. E a vida é assim, né? Tem dia que você imagina acontece uma coisa, tem dia que não imagina acontece outra, e entre altos e baixos vamos tocando, né? Exatamente.
Toninho, obrigado, né, por estar aqui, é um prazer. E é assim, nós estamos vivendo hoje, mundialmente, globalmente, uma crise, Toninho, uma metacrise, que é uma crise que atinge em especial a parte psicológica do ser humano, que é uma crise de sentido e significado, né? Quantas vezes você, durante a semana, tem um dia de realização? Você finaliza o dia e fala, eu estou feliz hoje, eu fiz tudo que eu me propus. Quanto tempo isso? Há quanto tempo as pessoas não têm esse dia ou têm esse dia? E do que depende isso? Considerando que a gente está vivendo essa metacrise, Toninho, e é uma crise de sentido, e olha só, a palavra dita por muitas vezes é ou faz sentido ou não faz sentido para mim. As pessoas estão vivendo um momento que elas precisam de propósito. Elas precisam de algo muito maior para que elas se sintam realizadas. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está trabalhando na empresa, a empresa paga corretamente, tem seus benefícios e mesmo assim as pessoas não estão engajadas. Por quê? É culpa da empresa? Nem sempre. Mas neste momento, as pessoas precisam criar uma forma de se conectar com aquilo que é importante para elas. O que é importante para elas? São os valores que elas têm, são as relações que elas têm, as relações dentro da empresa, que tem que ser relações saudáveis. Para ter relações saudáveis, você tem que ter ética, você tem que ter confiança. Pois é, mas eu vejo que, de maneira geral, não só o brasileiro, mas parece que essa coisa realmente está global, é uma pressão que está todo mundo sofrendo, né? Tem hora que eu imagino que nós estamos vivendo uma convulsão espiritual, uma transformação, sim, porque está acontecendo coisas que a gente não consegue imaginar no nosso dia a dia aí, um matando o outro, um estourando o outro, acabando com o outro. E está um negócio assim assustador, porque a mídia parece que descobriu que esse filão, ele dá audiência, né? Ele dá audiência. E mostra cada barbaridade que a gente não consegue, em sã consciência, alguns anos para trás aí, a gente não conseguia admitir que poderia acontecer essas coisas. Ou poderia até estar acontecendo e ninguém mostrava. Sim. E agora o negócio escancarou, principalmente com a internet, né? E interessante é que quando o ser humano vai perdendo o significado, que significado é entender por que eu vim aqui, para que eu estou aqui. Não é só para trabalhar, para pagar contas, é para algo maior. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha para você e é autônomo, dar propósito àquele trabalho é se dedicar com todas as suas competências, habilidades e, principalmente, pode parecer piegas, pode parecer fora de moda, mas com amorosidade. Amor, o que é? Amor e espiritualidade podem ser traduzidos em competências e habilidades. Dedicação, compromisso consciente de fazer o melhor que eu posso. Não enrolar, por exemplo, não procrastinar. Eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso agora. Isso é compromisso consciente com a sua carreira. Dizer que o seu dia vai ser produtivo e fazer com que ele seja produtivo. Por exemplo, Toninho, a agenda. As pessoas usam muito o celular. Eu uso o celular e o papel, porque eu me sinto mais comprometida comigo mesmo, fazendo a minha agenda no celular e depois fazendo pequenas anotações na minha agenda de papel. Será que isso traz realização? Sim, eu chego ao final do dia e dou uma verificada. Eu consegui fazer? Se eu não conseguir, o que eu tenho que fazer? Organizar meu tempo, ser mais produtiva, talvez deixar de fazer algo, por exemplo, redes sociais, para me dedicar àquilo que é importante. Eu acho que as pessoas estão interagindo muito no meio físico e virtual e deixando de interagir com ele mesmo internamente. Sim. Esse é o grande problema. Nós estamos esquecendo de nós e dando mais atenção para o outro e vivendo mais de aparência
numa falsa realidade do que numa coisa realmente real, Toninho, né? Você falou sobre a realidade. Gente, as pessoas perdem a conexão com a realidade e facilmente em virtude de uma série de hábitos que não são saudáveis. Tem para mim 3 perguntas que são muito interessantes para nos levar para a realidade. Primeiro, aconteceu algo. Isso é da sua conta? Eu me faço essas perguntas. Isso é da minha conta? Isso é da conta do outro ou é da conta de Deus? Porque o que é da minha conta, eu tenho que organizar, gerir. O que é da conta do outro, eu não posso resolver porque é da responsabilidade do outro. E há coisas que a nossa arrogância, às vezes, nos leva a pensar que nós podemos resolver. Mas aí existe algo maior que se resolve. Então, esses dias atendendo numa sessão de coaching, uma pessoa estava angustiada por causa da guerra. E eu perguntei, você pode resolver isso? Não. Mas você pode resolver a guerra da sua casa, não pode? Ou a sua guerra, né? Ou a sua guerra. Posso. Falei, então, deixa a guerra para Deus e resolva a sua, para a sua não crescer e talvez virar uma guerra maior. E pode ter certeza absoluta, viu? Uma boa parte da população, das pessoas, tem uma guerra interna, que eu vou te contar uma coisa, viu? Talvez seja pior do que a guerra lá de Israel e a guerra da Ucrânia, viu? Sim. E às vezes a pessoa ainda não se deu conta de que os monstrinhos que a gente tem na cabeça precisam ser trabalhados, né? Exato. Precisam ser domados. E enquanto eles não são domados, a gente sofre demais da conta. Exatamente. E isso é autogestão. E para quem trabalha no mercado, que está no mercado, gente, não tem nada melhor do que você autogerir sua vida. Aí você talvez consiga ser um líder melhor, um empresário melhor, um ser humano melhor. Eu sempre digo o seguinte, se você está insatisfeito aonde você trabalha, e olha que tem muita gente insatisfeita, faça a seguinte pergunta, eu mereço coisa melhor? Se a sua resposta for merece, por que você não luta por ela? E não se esqueça que, bem ou mal, o seu salário está saindo da onde você está. Se você está comendo, é dali que está saindo a comida. Sim. Então, vamos valorizar isso aí. Vamos lutar, vamos ser melhor. Melhor, eu digo, no plano espiritual, no plano ético, no plano pessoal, enfim. Tem jeito da gente melhorar, sim, apesar de todas as dificuldades. E sermos gratos à vida, né? A vida sermos gratos à vida que a gente vive todos os dias. Alegria cotidiana, ser grato por tudo que nos acontece todos os dias. É muito bom você acordar de manhã, abrir o olho e falar, poxa, estou vivo, mais um dia de batalha, vamos lá? Vamos vencer? Vamos vencer. É isso aí. Bom, você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a Adriana, o Instagram da Adriana é @adrianasantos.3. @adrianasantos.3. Manda lá um recadinho para ela, um bate-papo, que eu acho que ela vai te atender muito bem. Adriana, bola para frente, a vida não vai parar, é uma fila que vai continuar andando e se a gente parar, vem outro e acaba empurrando a gente ou passando por cima da gente. Obrigada, Toninho. Um abraço Foi um prazer. E até a próxima. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A imaginação é tudo. É uma prévia das próximas atrações da vida. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.